Fala pessoal, beleza? Vou iniciar agora com vocês a resolução da prova da Unifesp 2021, vestibular misto, né, para a galera de medicina. A prova saiu agora, foi divulgada agora, 5 minutos atrás. Eu não li a prova inteira ainda, tá? Então eu vou lendo a prova conforme eu vou fazendo o vídeo aqui para vocês, tá? Então, já adianto que, como eu não fiz a resolução prévia dos exercícios, eu vou ler os exercícios junto com vocês aqui, né, pela primeira vez. Então, existe a chance de eu errar alguma conta, cometer algum deslize, tá? Então, já estou adiantando isso aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Um gato encontra-se parado na beira... Essa aqui, opa, esqueci de falar um negócio. Essa aqui é a questão 11, tá? É a primeira questão da prova. Foram 5 questões de física que eu vou resolver aqui com vocês agora. Então, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like, comentarem, divulgarem isso com pessoas que possam se interessar por esse assunto para dar uma força aí para mim, beleza? Então vamos lá. Um gato encontra-se parado na beirada de um telhado, observando alguns pássaros. A gente tem um gatinho na beirada de um telhado, observando os pássaros. A beira do telhado está a 5 metros do chão. A massa do gato é 3 kg, a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e a resistência do ar é desprezível. Determine, item a energia potencial gravitacional que o gato possui quando se encontra em repouso na beirada do telhado e o módulo da velocidade com que ele chegaria ao chão se acidentalmente sofresse uma queda livre após pisar em uma telha solta. Então vamos lá. Item A. Primeira coisa, vamos calcular a energia potencial gravitacional, né, do gato. Ele não especificou, mas eu creio que deve ser com relação ao chão, né? Então a energia potencial gravitacional do telhado, do gato, tá? Vai ser mgh, né? A expressão da energia potencial gravitacional. A altura aqui é a altura com relação ao chão. Então vai ficar 3, que é a massa, 10, que é g, e 5, que é a altura. E aí ele vai encontrar aqui uma energia de 150 joules. Tá? Então essa é a primeira resposta aqui do item A. A outra resposta ele quer saber se o gato caísse, né, se ele perder ali contato, de algum jeito se desequilibrar e cair, qual vai ser a velocidade com que ele vai chegar no chão? Ora, gente, é uma questão de conservação da energia. A energia potencial gravitacional inicial que o gato tem vai ser igual à energia cinética final do gato, né, quando ele chegar no chão. Então eu sei que esse cara aqui vale mgh. Eu sei que este cara aqui vale mv² dividido por 2. Eu vou cortar as massas. E aí vai ficar o seguinte, vai ficar v² sobre 2 igual a GH. 10 vezes 5, que dá 50. Vezes 2 dá 100. Quando eu tirar a raiz de 100, eu vou encontrar uma velocidade de 10 metros por segundo. Resolvido o item A da questão. Tá? Então, o item A é bem simples, né? Basicamente aqui, um problema de conservação da energia, né? Duas perguntinhas bem tranquilas de fazer. Creio que esse item A não deve ter trazido aí problema para ninguém, né? Exercícios bem comuns. No item B, ele fala o seguinte, ele quer saber o tempo de permanência do gato no ar, supondo que, na tentativa frustrada de apanhar um pássaro em voo, o gato salte verticalmente para cima com uma velocidade de 4 metros por segundo, subindo e voltando para o ponto inicial de seu salto. Isso aqui é muito importante, gente. Porque assim, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar que o gato vai pular daqui com uma velocidade de 4 metros por segundo, aí ele vai subir e vai cair, né? Ele vai voltar para o mesmo ponto que ele saiu. Porque o enunciado poderia fazer uma situação em que o gato pula, sobe e depois ele cai, só que ele cai até o chão, não no ponto que ele saiu. Tá? E aí seria uma resolução diferente. Então é muito importante a gente entender que a gente está interessado no movimento do gato de subir e cair no mesmo ponto. Tá? Então é um problema de lançamento vertical. Tá? Então vamos lá, vamos resolver, né, esse problema. Então, um problema aqui de lançamento vertical. Bom, para eu calcular, vamos calcular o tempo de subida, tudo bem? Para a gente calcular o tempo de subida do gato, a gente usa esta equaçãozinha aqui, ó, da cinemática
né, do movimento uniformemente variado. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a seguinte situação. V0 é igual a 4 metros por segundo, porque o gato salta com uma velocidade de 4 metros por segundo para cima. A aceleração é menos 10, porque o gato salta para cima com uma desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber o tempo que vai demorar para ele atingir a velocidade zero, porque no instante, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade do gato é zero. Substituindo esses valores, fica 0 igual a 4 menos 10t. Com isso, a gente acha que o tempo de subida é 0,4 segundos. Bom, na descida ele vai demorar o mesmo tempo, né? Tempo de subida é igual ao tempo de descida, porque ele volta para a mesma posição. Se eu tivesse interessado em saber o tempo total, se, por exemplo, ele pulasse e caísse no chão, aí eu teria que pegar e fazer uma nova conta, calculando o tempo de queda, quanto tempo ia demorar para ele cair e chegar até o chão, e aí somar esses dois tempos. No caso, como ele vai voltar para a mesma posição que ele partiu, né, a descida é análoga à subida. Né? Então ele vai partir de uma velocidade zero e vai ser acelerado até chegar na velocidade 4 de novo. Então, né, a pergunta do enunciado, que é o tempo de voo, é 2 vezes o tempo de subida, que vai ser aí 0,8 segundos. Tá? Então, é isso. Essa é a resposta aí do item B. Tá? Ele vai pular, vai 0,4 segundos vão se passar enquanto ele sobe, depois mais 0,4 segundos enquanto ele desce, até voltar aí para a mesma posição que ele partiu. Beleza? Então, um probleminha aqui de lançamento vertical, bem tradicional, item A, conservação de energia, item B, lançamento vertical, exercício assim bem tradicional mesmo, não deve ter trazido aí nenhum problema para quem tinha se preparado legal. Tá? Bom, vamos agora para a próxima questão. A próxima questão é uma questão de dinâmica, aparentemente. Tá? Estou falando isso porque parece ter um plano inclinado. Eu não li a questão ainda, tá? É a questão 12. Parece ser uma questão aqui de um plano inclinado, mas vamos lá, vamos ver do que é a questão efetivamente. Tá? Vamos lá. Deixa eu aumentar ela aqui para vocês. Bora lá. Um reboque com uma lancha de massa total 500 kg é engatado a um Jeep de massa 200 kg. 2.000 kg. Então a gente tem aqui um reboque com uma lancha, que é esse cara aqui, tem uma massa de 500 kg, né? E um Jeep, né? Tem uma massa de 2.000 kg sobre um terreno plano e horizontal. Em seguida, o motorista aciona o motor do Jeep, que passa a aplicar uma força constante sobre o conjunto Jeep mais reboque. Sabendo que a força aplicada pelo motor do Jeep ao conjunto Jeep mais reboque tem intensidade de 5.000 newtons, e desprezando eventuais atritos entre as engrenagens e os eixos, blá 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 blá, determine a intensidade da força de tração no ponto de engate do Jeep, de engate do reboque ao Jeep, considerando o momento em que o Jeep inicia o seu movimento. Gente, vamos lá. O que está acontecendo? Tá? A gente pode pensar nesse problema como sendo um problema assim, olha. Deixa eu desenhar aqui uma coisa, um plano horizontal um pouquinho melhor para vocês. Então, ó, suponha que a gente tem um plano horizontal aqui, tá? Aí eu tenho aqui, esse cara é o Jeep e esse cara é o reboque, tá? Se eu for desenhar as forças que atuam aqui, ó, no Jeep, vai ter essa força F, que é essa força aqui, ó, tá? E vão ter as outras forças que eu vou colocar aqui. Vai ter uma normal, vai ter um peso, né? Vou chamar aqui peso do Jeep, normal do Jeep, tá? Aqui também vai ter a normal do reboque, o peso do reboque, tá? Essas forças vão se anular, então elas não vão ser relevantes para o problema aqui no item A, tá? Elas se anulam totalmente, tá? E obviamente vai ter a força de tração, né? Isso aqui é um para-ação e reação, agindo tanto no Jeep quanto no reboque, tá? E ele quer saber exatamente isso, quanto vale essa força de tração. Tá?
Bom, o que a gente faz? A gente escreve a segunda lei de Newton para cada corpo. Para o Jeep, a gente pode escrever o seguinte, a gente pode escrever F menos F menos T igual a massa do Jeep vezes a aceleração. E para o reboque, a força resultante vai ser a tração, né? Então, tração igual a massa do reboque vezes a aceleração. E aí, a gente substitui os valores e cai num sisteminha. 5.000 menos T é igual a massa do Jeep, é 2.000, né? Então, 2.000 quilogramas. 2.000A, desculpa. 2.000 vezes A. Tá? E aqui vai ficar T igual a massa do reboque é 500. 500A. E aí a gente precisa resolver esse sistema. Resolvendo esse sistema, a gente vai encontrar a tração, que é o que ele quer. Por exemplo, se a gente... Deixa eu pensar aqui. Se a gente somar as equações, por exemplo, a tração corta. E aí fica 5.000 de um lado igual a 250A do outro. Aí eu vou passar o 250 dividindo, vai ficar 500 dividido por 25, que vai dar 20. Né? Isso mesmo? 500, vai dar 20, porque 2 vezes isso aqui dá 500, isso. 20 metros por segundo ao quadrado. Né? Isso mesmo. E aí você pega isso e substitui na segunda equação. A tração vai ser 5.000 vezes 20, que vai dar 10.000 newtons. A tração vai ser de 10.000 newtons. Essa é a força de tração que ele pediu, né, no ponto de engate aí entre o Jeep e o reboque. Beleza? Então é isso, é um problema super tradicional de dinâmica, né? Com certeza aí quem estudou leis de Newton, dinâmica, problema de bloquinhos, né, resolveu problemas assim, tá? Então é um exercício super tradicional também. Então até aqui uma prova muito, muito tradicional. Já no item B, a gente vai adicionar um plano inclinado, tá? Então ele fala assim: preparando-se para levar a lancha à água, o motorista estaciona o conjunto Jeep, reboque e lancha em posição de marcha ré sobre uma rampa plana e inclinada com um ângulo θ, que ele colocou aí na figura. Desenhe na figura presente no campo de resposta os vetores que representam as forças que atuam sobre o conjunto Jeep mais reboque e lancha estacionado na rampa, nomeando cada uma dessas forças e considerando o conjunto como um corpo único. Né? Então ele pede para a gente considerar o conjunto como um corpo único. Na prova, lá no campo de resolução, tinha um desenho da figura. Vou até colocar o desenho aqui para vocês verem como que é. Tá? E aí a gente vai desenhar as forças agindo, né, nesse conjunto. E aí um ponto interessante que eu acho que vale ressaltar para vocês é o seguinte. Tá? Vou até colocar ele aqui em cima. Tá? Vou colocar ele aqui em cima. Opa, por algum motivo, vou pôr ele aqui no cantinho. Tá? Então vamos lá. E ele fala para a gente considerar o conjunto como um corpo só. Tudo bem? E aí depois ele pede para a gente calcular a força de atrito que mantém o conjunto em repouso. Tudo bem? Então vamos lá. Na situação inicial, a gente não considerou força de atrito. Beleza? A gente não considerou força de atrito. Tá? Porque ele pediu para a gente desprezar eventuais atritos e blá 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 e tudo mais. Tá? Agora a gente vai considerar. Então, quais são as forças que estão agindo aqui? A gente tem, obviamente, o peso, tá? E outra coisa que eu tenho que ressaltar. Ele pediu para a gente considerar o sistema todo como um corpo só. Então, a gente vai desenhar aqui as forças globais que estão atuando, né? Quando a gente faz diagrama de corpo livre, a gente sempre pode desenhar todos os corpos como uma coisa só, ou a gente pode dividir e quebrar os corpos. No item A, como ele queria uma força interna, que era uma força de tração aqui, ó, era interessante desenhar as forças nos blocos separadamente. Aqui, como ele não está querendo uma força interna, ele está querendo uma análise global, né, do sistema Jeep mais reboque mais lancha, a gente vai tratar tudo como uma coisa só, como se fosse um blocão só. Tá? Então vai ter o peso, vai ter a normal perpendicular à superfície e vai ter a força de atrito. Né? O natural seria esse corpo
deslizar para baixo, ou seja, esse corpo cair. Né? Ele não cai porque existe uma força de atrito puxando ele para cima, segurando ele para cima. Beleza? E aí, gente, ele pede para a gente calcular essa força de atrito. Tá? Então aqui está o desenho das forças, que é uma coisa que ele pediu. E para a gente calcular essa força de atrito, a gente precisa decompor o peso. Então a gente decompõe o peso em um Px, que eu vou desenhar aqui, ó, tá? E um Py, que eu estou desenhando aqui. Tá? Para que o sistema fique em equilíbrio, o Py precisa anular a normal e a força de atrito precisa anular o Px. Tá? Acontece que esse ângulo θ está aqui. Ó. Por quê? Se aqui é θ, aqui é 90 menos θ. Se aqui é 90 menos θ, aqui é θ, porque isso aqui forma 90 graus. Tá? E aí, fazendo a decomposição de forças, vocês vão ver que o Px, que é esse cara aqui, ele é simplesmente o P vezes o seno de θ. Tá? A força que puxa o sistema para baixo no plano inclinado é sempre P seno θ. E o atrito tem que anular essa força para que o corpo fique parado, para que ele não deslize. Então a força de atrito tem que ser suficiente para anular esse Px, que é o P seno θ. E aí, gente, acabou, né? É só pôr aqui mg, que é a fórmula do peso, né? Vezes o seno de θ. A massa é a massa total, 2.500. Então, 2.500 quilogramas. G é 10. E o seno de θ está aqui, ó, 0,6, né? Então, você bota o 0,6 aqui. Aí, isso aqui vai dar 6 vezes 2.500. É só fazer, então, 6 vezes 2.500. E a gente resolve o problema. A gente encontra aqui 15.000. A gente encontra uma força de atrito de 15.000 newtons. E isso resolve o problema. Tá? Então, assim, exercício super... os dois itens super tradicionais, assim, né, de dinâmica. O item A, o famoso problema dos dois bloquinhos presos por um fio, num plano horizontal. E no item B, o famoso problema de um bloquinho no plano inclinado, parado, né, em repouso por causa da força de atrito. Exercício, até aqui, as duas questões da prova que a gente fez, exercícios super tradicionais de vestibulares em geral, tá? Nada muito mirabolante, nenhum exercício muito fora da caixa, tudo bem tradicional mesmo, tá? Bom, vamos seguir. Vamos agora para a próxima questão, que é uma questão de termodinâmica, questão de número 13, tá? Então, estou copiando ela aqui para vocês. Vamos lá, questão 13. De novo, vou salientar uma coisa. Eu posso estar cometendo erro nas questões, principalmente de conta, tá? Porque eu estou vendo as questões pela primeira vez. Então, eu estou vendo as questões, tirando as minhas primeiras impressões e resolvendo elas com vocês, tá? Então, vamos lá. Analise o diagrama que representa o ciclo de transformações sofridas por um gás ideal em uma máquina térmica. Então, a gente tem aqui, eu parto de um estado A, me desloco para um estado B, numa transformação que não é nada, ela não é nem isobárica, nem isocórica, nem nada, ela não é nada especial. Aí depois eu tenho uma transformação isobárica de B para C, com pressão constante. Tá? Depois eu tenho uma transformação isocórica, de volume constante de C para A, fechando o ciclo. Aí ele fala assim, sabendo-se que a temperatura no ponto C é 800 Kelvin, qual é a temperatura no ponto A? Gente, o item A é bobinho, tá? Porque eu posso fazer o seguinte, eu posso falar que PA VA sobre TA é igual a PC VC sobre TC. Acontece que como a transformação de C para A é isocórica, VC e VA são iguais. Posso cortar eles. E aí eu posso substituir as pressões. Né? PA vale 8, 10 a quinta, sobre TA, que é o que eu quero achar. PC vale 1 vezes 10 a quinta. Sobre TC, que ele falou que é 800. Eu posso cortar o 10 a quinta dos dois lados, né? Tudo mais. E aí eu vou encontrar o TA igual a 8 vezes 800, que dá 6.400. Tá? Então a temperatura do ponto A é 6.400 Kelvin. Simples assim. Tá? O exercício era só isso. Só isso. Tá? Brincar com as equações dos gases ideais, comparar o ponto C com o ponto A, e é isso.
Repara que a gente consegue achar ó, a temperatura do B também, se ele quisesse. Tá? Comparando aqui o ponto C com o ponto B, só que aqui a pressão é constante. Tá? Gente, não, calma, acabei de perceber. Tá vendo? Percebi um erro, gente. Percebi um erro. Tá? Achei um erro. Eu falei que a pressão no ponto C é 1 10 à quinta. Não, mas ela é 2, né? Reparem pelo eixo dos gráficos aqui. Ó. Ela é 2 vezes 10 à quinta. Então, ó, eu tenho que pôr um 2 aqui. Tá? Então, vou apagar, vou pôr um 2 aqui. E aí, isso vai fazer com que apareçam 3.200 aqui. Tá? Um 3.200. Então, eu falei que eu podia cometer erros, já estava cometendo um aqui, percebi né, o erro aqui. Tá? Então, a temperatura do ponto A é 3.200. Tá? Ela é 4 vezes 800. Tá? Bom, então, por exemplo, eu poderia calcular a temperatura do ponto B. Como que eu faria isso? Eu pegaria e brincaria aqui. Eu compararia o ponto C com o ponto B. É uma transformação isométrica, isobárica, desculpa. Aí eu cortaria as pressões, veria que o volume, sei quem é o volume em C, sei quem é o volume B, substituiria aqui, teria a temperatura aqui, né? Problema resolvido. Tá? Ok, então daria pra, a gente consegue descobrir se a gente precisar, dá para a gente calcular a temperatura do ponto B. Tá? Bom, no item B, ele pergunta qual é a variação da energia interna do gás ao longo do ciclo. Gente, energia interna, a energia interna é o que a gente chama de uma função de estado. O que significa isso? Se ela é uma função de estado, significa que a variação dela em um ciclo fechado é sempre zero. Sempre. Por quê? Porque num ciclo fechado, eu parto de um ponto e chego no mesmo ponto, independente do caminho que eu faça, do ciclo que eu faça. Né? E como ela é uma função de estado, ela é uma propriedade que depende apenas do estado, qual posição eu estou no diagrama PV. Como é o ponto inicial é o ponto final, a energia interna inicial é igual à energia interna final. Logo, a variação da energia interna é zero, num ciclo fechado. Tá? E aí ele pergunta qual é o valor absoluto do trabalho realizado na compressão do gás. Aí aqui, gente, muito cuidado. Muito cuidado com a pegadinha do problema. Muita gente pensa assim, ele quer o trabalho. O trabalho eu sei que o trabalho é a área do diagrama PV, né? Então muita gente pensa assim, a área, eu vou vir aqui, ó, calcular essa área aqui. Esse é o trabalho total realizado. Sim, se ele perguntasse o trabalho total realizado pelo gás, seria essa área aqui. Mas ele não pergunta isso, gente. Ele pergunta o valor absoluto do trabalho realizado na compressão do gás. Então eu tenho que identificar qual transformação corresponde à compressão. Corresponde a essa transformação aqui, ó, é a transformação em que o volume diminui. Então essa aqui ó, é a transformação de B para C. Eu quero o trabalho apenas nessa transformação. Então quando ele pergunta o trabalho realizado na compressão do gás, é esse o trabalho que eu quero calcular, de B para C. Então, eu poderia resolver isso de duas formas. Eu posso pegar e fazer esta área aqui, né? Ou eu uso, como é uma transformação isobárica, eu posso usar o P ΔV, que vai ser a pressão, que é 2 10 à quinta, vezes o ΔV. O ΔV vai ser meio, que é o volume final aqui, menos 2,5, né? Então vai ser meio menos 2,5. E eu não posso esquecer do 10 a menos 3, né? Bom, então eu vou encontrar aqui o trabalho de B para C vai ser... Bom, isso aqui vai dar menos 2, então vai ficar menos 4. Menos 400, né? Porque vai ficar 10 ao quadrado, menos 400 joules. Então, o trabalho, né, na compressão do gás, o trabalho realizado sobre o gás, no caso, né, é de 400 joules. Por isso que ele aparece o sinal negativo. Tá? Então, trabalho de compressão. E ele quer a resposta do problema, que é o valor absoluto, né, que é em módulo. Tudo bem? Então, a resposta do problema é 400 joules, né, que é o valor absoluto do trabalho realizado na compressão do gás. Então, eu tinha que olhar apenas para o processo de compressão do gás, que era o processo de B para C, tá? E calcular o trabalho, o valor absoluto do trabalho nesse caso. Beleza? Então, é isso, gente. Tá? Questão de termodinâmica. O item A era bem fácil. Eu só tinha que tomar bastante cuidado para não cair nas pegadinhas do eixo aqui, né? Perceber que esse cara é 2, né?
Eu não sei por que eu falei que ele era 1, gente. Deu um bug aqui na minha cabeça, tá? É 2, esse ponto aqui é o 2, tá? A pressão é 2 10 a quinta Pascal. E aí fazer o famoso pivot pivotó. E aí no item B, lembrar que a energia interna é uma função estado, então num ciclo ΔU é 0. E prestar muita atenção no que o enunciado está pedindo para você calcular. O que deve ter de gente que errou essa questão porque calculou a área do triângulo aqui, ó, não deve estar escrito. Deve ter muita gente que caiu nessa pegadinha. Beleza? Ok, então finalizamos essa questão. Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão é uma questão de ótica, tá? Uma questão aqui, me parece, né? Eu não li a questão ainda, mas é uma questão de ótica pelo desenho, né? Então, pelo desenho a gente identifica como uma questão de ótica. A última questão, inclusive, é uma questão de eletrodinâmica, tá? Então, circuito elétrico desenhado. Mas eu já adianto que eu não li nenhuma questão, eu estou resolvendo pela primeira vez a prova, então me deem um desconto aí se eu cometer algum errinho, principalmente de conta, que eu posso cometer. Então vamos lá. 3 blocos em formato de paralelepípedo reto-retângulo, numerados de 1 a 3, são empilhados conforme mostra a figura. Os blocos são feitos de substâncias transparentes com índices de refração N1, N2 e N3, respectivamente. A figura mostra uma visão lateral desse empilhamento, uma malha quadriculada para referência e a trajetória de um raio de luz monocromático que segue paralela ao plano das faces exibido. Sabendo que o índice de refração do meio 1 vale 1,5 e que a velocidade de propagação da luz no vácuo é c igual a 3 vezes 10 oitava, ele quer saber qual é a velocidade da luz no meio 1 e o índice de refração do meio 2. Então vamos lá, vamos focar primeiro na velocidade da luz no meio 1. Gente, o índice de refração da luz em um meio é sempre a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Tá? E é sempre um número maior ou igual a 1. Tá? Bom, com isso eu posso escrever que a velocidade da luz no meio 1 é simplesmente a velocidade da luz no vácuo sobre N1. E aí é o que eu vou fazer. Vai ficar 3 vezes 10 oitava sobre 1,5. E aí eu vou encontrar que a velocidade da luz no meio 1 é 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Só isso. Super, super tranquilo essa primeira pergunta. Mas aí ele também faz uma outra pergunta. Ele quer saber qual é o índice de refração do meio 2. Para isso, a gente vai ter que brincar um pouquinho aqui de lei de Snell. Né? Então vamos colocar aqui, ó, vamos analisar a reflexão da luz quando ela passa de um meio para outro. Tá? Então vamos lá. Ó. Eu vou chamar este ângulo aqui de θ1 e este ângulo aqui eu vou chamar de θ2. Vamos calcular quem é o seno de θ1 e quem é o seno de θ2 para começar. O seno de θ1 vai ser este cara sobre este cara. Este cara ó, mede 4. Este cara vai medir 5. Ah, mas por que esse cara vai medir 5? Repara aqui, ó. Se esse mede 4 e esse mede 3, por Pitágoras, esse mede 5. É o famoso triângulo 3, 4, 5. Com isso, a gente consegue tirar que o seno de θ1 é 4 quintos. Vamos guardar essa informação. Agora vamos pensar no seno de θ2. Bom, no caso aqui, ó, esse cara vale 3, esse cara vale 4. Então essa hipotenusa também vai valer 5. A diferença é que agora o cateto oposto ao θ2 não é o 4, é o 3. Então o seno de θ2 não é 4 quintos, é 3 quintos, cateto oposto sobre hipotenusa. E aí você deve estar se perguntando, por que eu estou calculando esses senos? Ora, porque eu vou usar a lei de Snell. O que a lei de Snell diz? Diz que se eu pegar o índice de refração de um meio vezes o seno do ângulo de incidência nesse meio, eu faço isso igualzinho no outro meio, eu posso igualar essas duas coisas. É isso que a lei de Snell diz pra gente. E aí, ó, vamos lá. N1 é 1,5 vezes seno de θ1, que é 4 quintos, igual a N2, que é o que eu quero achar, seno de θ2, que é 3 quintos. Eu vou poder cortar os 5 dos dois lados, obviamente, né? Isso aqui vai ficar 6 dividido por 3, eu vou achar N2 igual a 2. Terminando aqui o item A. Beleza? Então, o item A, um item longo, né? Dá para perceber que apesar de as questões só terem 2 itens, né? Muitas vezes eles estão fazendo 2 perguntas por item. Então, é como se as questões tivessem 4 itens ou 3 itens, dependendo do caso.
Tá? Então a gente brincou um pouquinho aqui com N igual a C sobre V e depois brincou um pouquinho com Leigh-Snell nesse item A. Reparem que agora que eu tenho o índice de refração do meio 2, eu posso calcular a velocidade da luz no meio 2. Tá? Vai ser, no caso, se o N é 2, significa que a velocidade da luz no meio é metade da velocidade da luz no vácuo. Então seria aí 1,5 10/8 metros por segundo, o V2. Tá? Legal. E reparem o seguinte, né? Eu aumentei o índice de refração, isso significa que eu estou diminuindo a velocidade de propagação do meio, ou seja, o meio 2 é mais refringente que o meio 1, e quando eu passo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, eu me aproximo da normal, que é o que aconteceu. θ2 é menor do que θ1, eu estou mais próximo da normal. Beleza? Show de bola. Vamos para o item B. Observando o comportamento do raio de luz que a partir do meio 2 dirige-se ao meio 3, responda se o meio 3 é mais refringente ou menos refringente que o meio 2. E em seguida, determine o valor do índice de refração relativo do meio 3 com relação ao meio 2, que é essa razão N3 sobre N2. Gente, o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos agora analisar essa outra refração. Como que eu sei se o meio 3 é mais refringente ou menos refringente que o meio 2? Ora, o ângulo de incidência é θ2. E o ângulo de refração é 90. Eu claramente me afastei da normal. Se eu me afastei da normal, é porque o índice de refração... Deixa eu até cortar aqui para indicar que agora eu estou no item B. Tá? É porque o índice de refração do meio 3 é menor que o índice de refração do meio 2. Portanto, o meio 3 é menos refringente que o meio 2. Eu me afastei da normal quando eu passo do meio 2 para o meio 3. Tá? No caso, o que está acontecendo aqui é exatamente aquele fenômeno conhecido como reflexão total. A reflexão total acontece quando o raio refratado ele é rasante. Né? O ângulo de refração é de 90 graus na prática. Tá? É isso que caracteriza a reflexão total. Bom, então vamos lá. Vamos escrever a lei de Snell para esse caso. Eu posso escrever que N2 seno de θ2 é igual a N3 seno de 90, né? E o seno de 90 você deve saber que é 1. Com isso, eu posso escrever que o N3 sobre N2, que é o que ele quer que a gente calcule, deixa eu fazer de azul aqui, para manter a coerência, é simplesmente o seno de θ2. Mas o seno de θ2 a gente já calculou, né? É o 3/5. Então, o índice de refração relativo né, do meio 3 ao meio, com relação ao meio 2, que é o N3 sobre N2, é 3 meios. 3 meios não, 3/5, desculpa. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar que o N2 é 2, eu vou achar que o N3 é 6 sobre 5, ou seja, 1,2. O N3 é 1,2, menor do que o N2, corroborando o que eu argumentei antes sobre o meio 3 ser menos refringente que o meio 2, porque o raio se afastou da normal. Beleza? Inclusive, esse ângulo θ2 aqui ó, é o ângulo limite para que ocorra a reflexão total, porque é exatamente o ângulo no qual o raio refratado faz um ângulo de 90 graus com a normal. Tá? Se eu pôr um ângulo acima, né, o ângulo de incidência aqui acima de θ2, vai acontecer a reflexão total. Beleza? Então é isso, gente. Então, essa foi a quarta questão de física, uma questão aqui super tradicional, né, de ótica, uma questão um pouquinho trabalhosa, né, muitas perguntas, né, mas é basicamente lei de Snell nos dois itens. Tá? Legal, e o item B aqui falava um pouquinho, né, de reflexão total, mesmo não usando o termo nem nada disso. Tá? Bom, estamos quase terminando, falta só mais uma questão. Eu estou fazendo um vídeo meio rápido, gente, para tentar divulgar ele o mais rápido possível, né, para quem está acompanhando. Tá? Então, eu peço desculpas se eu estiver falando rápido demais. Tá? E também, já adianto de novo, repito, eu posso estar cometendo algum errinho de conta em algum lugar. Tá? Se eu tiver, não tem problema, eu estou adiantando aqui que eu estou resolvendo as questões pela primeira vez, tal. Então posso estar cometendo erros, tá? Isso é normal, faz parte, principalmente porque eu não estou revisando nada. Tá? Bom, vamos lá, vamos para a última questão da prova de física. Foi aqui uma questãozinha que envolvia circuitos. Vamos ver aqui sobre o que é a questão.
Os terminais A e B de uma espira circular estão conectados a um circuito elétrico capaz de fornecer dois valores distintos de corrente elétrica. Então, se eu fecho o circuito, basicamente dependendo dessa chave aqui, os resistores são ômicos e o gerador, os fios de ligação, o amperímetro e a chave são ideais. A figura mostra a montagem do circuito com a chave aberta. Se essa chave está aberta, esse cara aqui não existe, beleza? Esse cara aqui não faz parte do circuito. Se eu fechar a chave, aí esses dois caras vão estar atuando no circuito e aí eu vou ter que calcular uma resistência equivalente entre eles. Bom, quando a chave é mantida aberta, o amperímetro indica uma passagem de 6 A. Determine a diferença de potencial U do gerador e, em seguida, a intensidade da corrente elétrica que passa pelo amperímetro quando a chave é fechada. Bom, isso aqui é simplesmente um fio, tá? Então o fio vem, dá a volta e volta. Então a espira ela é irrelevante para o cálculo da corrente, né? Se ele falasse que a espira tem resistência, né? Se ela tivesse alguma resistência, eu teria que considerar isso aqui como um resistor também. Aí o negócio ficaria mais complicado. Mas ele não disse isso, então eu trato a espira apenas como um fio. Ela vai ser relevante no item B. Então a gente deixa a espira para o item B. Tá? No item A, vamos focar aqui. Então vamos lá, chave aberta. Se a chave está aberta, né? Com a chave aberta, vou escrever aqui. Com a chave aberta, né? A resistência equivalente do circuito é simplesmente 60 ohms. É o único resistor que está no circuito. Então eu posso usar a lei de Ohm, U igual a REC vezes I, né? R vezes I, para achar essa corrente, beleza? Para achar o U. Esse U vai ser então, a REC é 60, a corrente é de 6 A, eu vou achar uma DDP de 360 volts, beleza? Agora eu vou fechar a chave. Chave fechada. Bom, com a chave fechada, ele quer saber a corrente que passa no perímetro. A corrente que passa no perímetro é essa corrente aqui, tá? É a corrente total, beleza? Que agora eu vou chamar aqui de I', tá? Nessa situação da chave fechada. O que acontece é que quando eu fecho a chave, esses dois caras eles estão em paralelo. São dois resistores em paralelo. Então eu preciso calcular a resistência equivalente. Eu vou fazer isso usando o famoso produto pela soma. Quando você tem dois resistores em paralelo, você pode fazer o famoso produto pela soma. O produto vai me dar 1.800 e a soma vai me dar 90. Vou cortar os zerinhos. 180 por 9 dá 20. Então a REC é 20 ohms. E aí eu uso essa mesma fórmula aqui. Ó. O U é o mesmo U de antes, é igual a REC dessa situação vezes o I'. Portanto, o I', que é o que eu quero achar, que é a corrente nessa nova situação, vai ser o U que eu calculei, 360 volts, dividido por 20. Isso aqui vai me dar 18 A. Essa é a corrente que passa no amperímetro aqui. Tá? Corrente total, corrente que passa no gerador. Ele poderia perguntar a corrente que passa em cada resistor. Teria como a gente calcular essa corrente? Teria como a gente calcular essa corrente, porque é só ver o quanto que divide. Né? No caso, como essa resistência é metade dessa, esse cara vai puxar o dobro de corrente. Então vai estar entrando 18 aqui, deixa eu até desenhar. Está entrando 18 aqui, vai dividir 12 para cá e 6 para cá. Né? Porque como eu tenho metade, a resistência é metade, a corrente é o dobro, né? Porque é inversamente proporcional. Então o 18 vai se dividir em 2x e x. 2x mais x é 18, x é 6, 2x é 12. Essa é a lógica para vocês resolverem isso. A questão não perguntava isso, mas eu quis fazer mesmo assim, só para ilustrar para vocês, porque a questão poderia ter perguntado. Tá? Legal. Vamos para o item B. No item B ele fala assim. Então fechamos o item A. Vamos para o item B agora. Então, fechar aqui. Item B. A espira tem um diâmetro de 4 10 a menos 2 metros. Esse diâmetro aqui. Então, vou marcar aqui o raio da espira. O raio da espira vai ser... Vou escrever aqui. Vai ser 2 10 a menos 2 metros, né? Porque se o diâmetro é 4 10 a menos 2, o raio é 2, é metade. 2 10 a menos 2. Ele deu para a gente a permeabilidade magnética,
é o famoso μ0, que a gente usa nas fórmulas ali de magnetismo. Tá? E aí ele fala, para a circunstância em que a chave está aberta, então quando a chave está aberta, a corrente é de 6 A. Indique, na figura presente no campo de resolução, a direção e o sentido do vetor campo magnético no centro da espira. E calcule a intensidade desse campo magnético no centro da espira. Então deixa eu pegar aqui a imagem do campo de respostas. Tá? Então vamos lá. Vamos primeiro desenhar a corrente. Tudo bem? A corrente ela vai estar se propagando, né? Ela sai do polo positivo. Aliás, eu acabei de perceber, gente, que eu desenhei tudo errado aqui, tá? Tá tudo errado. Tá? Vamos inverter tudo aqui, ó. Tá todo mundo aqui no sentido errado, tá? A corrente, ela percorre neste sentido aqui, ó, tá? Tudo bem? Então aqui eu tenho o I' igual a 18, né? Aí aqui entra 6 A e aí aqui entra 12 A. Isso, obviamente, quando a chave está fechada. Quando a chave está aberta, vai ter 6 A aqui, 6 A aqui, nada aqui, né? Mas o que importa é que a corrente, nos dois casos, né, o que importa é que a corrente vai estar entrando aqui, dando a volta e saindo. Ou seja, a corrente entra aqui, dá a volta aqui, tá? E sai aqui. Aí, gente, aqui é um negócio um pouquinho confuso. Eu não sei como eu vou explicar isso para vocês, porque tem que envolver regra da mão. Mas, ó, vamos lá. Para a gente encontrar o sentido do campo, né? O campo dentro da espira vai estar ou entrando ou saindo da espira. Como que você faz isso? Você vai usar a regra da mão direita. Como que é a regra da mão direita? Você vai pegar a tua mão direita, então pega a sua mão direita, aí você vai pegar o dedão da mão direita e vai botar na direção do fio. Então vem aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, nessa região aqui, bota o seu dedo, bota a sua mão. Vou desenhar ela aqui em cima e depois eu apago, tá? Então você vai desenhar o dedão da sua mão aqui, ó, e aí o resto da sua mão aqui, beleza? Desse jeitinho aqui, que eu desenhei aqui, tá? Então você põe o seu dedão, tá? Aqui, da mão direita, tá? E aí você pega e gira a tua mão, como se você estivesse envolvendo o fio, entendeu? Como se você estivesse com o fio aí dentro do seu dedo. Quando você faz isso, né, os seus 4 dedos do palmo da sua mão vão estar apontando para fora, né? De dentro para fora. E repara que se você vai pegando o seu dedão e vai girando junto com a espira, né, mantendo ele sempre né, o seu dedão aí junto com a corrente, você sempre vai ter os dedos aí da palma da sua mão saindo da tela, né, de fora para dentro. Então, o campo magnético que ele quer que você coloque, ele vai ser um campo magnético que está saindo. Aliás, está saindo. Então a gente desenha uma flechinha assim, né? Do centro da espira. Beleza? É um campo magnético que está saindo da espira. Tudo bem? Se eu inverter o sentido de propagação da corrente, aí o campo vai estar entrando. Tá? Mas nesse caso, nesse sentido de propagação de corrente, que eu tirei por causa aqui da bateria, né? A corrente vai do polo positivo até o polo negativo, o campo fica dessa forma aí. Beleza? Bom, legal. Então chegamos aqui nesse resultado. Bom, e ele quer saber o valor do campo no centro da espira. Como que a gente faz isso? Bom, aí tem uma fórmula, né? Aí você tem que conhecer a fórmula. O campo magnético no centro da espira é μ0I sobre 2R, sobre 2 vezes o raio da espira. Aqui, gente, uma coisa. Muita gente bota o π aqui. Quando aparece o 2π aqui, 2πr, é o caso do fio infinito, tá? É o campo produzido por um fio retilíneo infinito. Nesse caso, é espira. No caso da espira circular, o campo no centro da espira é μ0I sobre 2R. Bom, o μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo que ele forneceu para a gente. O I é o 6 A, porque eu estou na situação de chave aberta. Chave aberta é a situação com a corrente de 6 A. Tá? Dividido por 2 vezes o raio. 2 vezes 2, 10 a menos 2. Bom, vamos lá. 1.2 dividido por 4 dá 0.3. 0.3 vezes 6 dá 1.8. Então isso aqui vai dar 1.8, 10 a menos 4 Tesla. 1.8, 10 a menos 4 Tesla é o campo magnético produzido no centro da espira, tá? Devido a essa corrente de 6 A. Tudo bem? Então a gente achou o sentido do campo usando a regra da mão direita
e a gente achou o campo magnético usando a fórmula. Então, assim, isso aqui não é tão comum de ser cobrado, tá, gente? Essa formulinha aí, o μ0 sobre 2r. Não é um assunto tão comum de cair, né? É uma fórmula específica, mas a questão cobrou no item B, tinha que conhecer essa fórmula para resolver, tá? Bom, no geral, eu achei uma prova bem feita, uma prova muito boa, tá? A gente teve duas questões de mecânica, uma questão de termodinâmica, a Unifesp oscila, né? Alguns anos ela cobra calorimetria, alguns anos ela cobra termodinâmica, gases, muito parecido com o que a FUVEST faz também, né? Uma questão de ótica, que sempre cai uma questão de ótica na Unifesp, é usual, tá? Às vezes é uma questão de lente, de espelho esférico, às vezes é uma questão de lei de Snell, né, refração, mas sempre cai uma questão de ótica. E uma questão de eletrodinâmica, que também sempre cai. Sempre cai uma questão de circuitos tal, às vezes cai magnetismo. Esse ano caiu, e caiu de uma forma bem específica. Muitas vezes eles cobram magnetismo envolvendo força elétrica em carga, força magnética em cargas, força magnética em fios, né? Esse ano eles cobraram campo magnético mesmo, né? Campo magnético produzido por correntes, que é um assunto que faz parte do conteúdo do ensino médio, mas assim, não é tão usual de ser cobrado, então é um aspecto um pouco diferente, tá? Mas a prova, mantendo a tradição geral da Unifesp, duas questões de mecânica, uma questão de ótica, uma questão de física térmica, né, termologia ali, envolvendo ou calorimetria ou termodinâmica, esse ano foi termodinâmica, e uma questão de elétrica, de eletricidade, né, geralmente envolvendo circuitos e às vezes magnetismo. Legal? Então, ótica, eletricidade, termologia e mecânica com duas questões. O tradicional da Unifesp. A Unifesp quase todo ano respeita isso, esse ano não foi diferente. Uma prova muito bem elaborada, as questões muito claras, né? Super tradicionais, né? Questões assim diretas e que não envolviam abstrações muito grandes, então uma prova bem feita, candidato bem preparado, com certeza teve um bom resultado. Beleza? Então é isso, gente. Quero agradecer vocês por terem ficado até aqui. E é isso. Obrigado. Até uma próxima.